A terceira edição do Congresso Maringaense de Direito do Consumidor da Escola da Magistratura do Paraná, EMAP, encerra hoje, né? E dois convidados estão aqui no Comunidade para adiantar para a gente um pouquinho do que o público vai conferir neste encerramento. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Mário Frota, ele que tem um extenso currículo na docência. É um docente antigo aí das universidades de Lisboa, Coimbra e Porto, professor da Universidade de Paris, fundador e primeiro presidente da Associação Internacional de Direito do Consumo, fundador e presidente da Associação Portaria de Direitos do Consumidor, fundador e presidente do Conselho Diretor da revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo. Prazer recebê-lo, doutor Mário, seja muito bem-vindo ao Comunidade, viu? Eu é que mostro naturalmente reconhecido pelo convite e felicito-a pelo programa que tive o ensejo de ver por breves instantes. E eu também converso com o Dr. Oscar Ivan Prux, ele que é advogado, professor da Escola da Magistratura e fundador do Brasilcom, né? Tudo bem, doutor Oscar Ivan, é um prazer recebê-lo aqui no Comunidade hoje. Seja muito bem-vindo, viu? O prazer é meu, cumprimento, né, aos telespectadores. E digo que essa promoção da EMAP, da Escola da Magistratura e do Brasilcom, já é um sucesso, já estamos na terceira edição. E agora até ficará difícil não fazer a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante. Essas edições, elas acontecem com que frequência? Anuais. São anuais. Todo ano, o final de agosto até o começo de outubro, a gente realiza o congresso. E já fazendo um balanço prévio, né, deste evento, que tem, por sinal, a sua contribuição, né, porque o senhor também é o organizador deste evento. Eu gostaria que o senhor antecipasse para a gente um pouquinho como foram esses 2 dias de evento. E hoje é o terceiro, portanto, o dia final, né, o dia de encerramento. O evento foi um sucesso, evidentemente, por conta do nome dos palestrantes que vieram, por conta dos temas escolhidos, porque há uma preocupação muito grande em não focar apenas e tão somente no direito do consumidor em si. O direito do consumidor é multidisciplinar. Ele dialoga com outras áreas também. Então, no primeiro dia nós tivemos 2 professores, 2 juristas de altíssimo nível, e esses 2 juristas trabalharam temas que dialogaram muito com o direito ambiental, a segurança alimentar, né, da roça, da produção agrícola até a mesa do consumidor. O Dr. Roberto Grassi Neto trabalhou esse tema, que é um especialista reconhecido em nível mundial. Inclusive trouxemos o Dr. Roberto Grassi Neto aqui no programa. Fez uma bela de uma palestra, né? E também o Dr. José Ricardo Álvares, que é pós-doutorando em ambiental lá em Portugal. E eles fizeram um trabalho muito bonito que todos os que estiveram presentes reconheceram a importância desses direitos para o século XXI. E ontem, o Dr. José Miguel Medina, que é um dos orgulhos de Maringá, por pertencer à comissão que fez o novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor a partir de janeiro, fez uma brilhante palestra. A ministra Nancy Andrighi mandou a dela também. E, meio no sufoco, porque o avião atrasou, deu tempo de chegar a doutora Amanda Flávio de Oliveira, que é assessora especial estratégica do Supremo Tribunal Federal, e ela fez uma brilhante palestra sobre a economia comportamental e o direito do consumo. Então, até agora, os 2 dias foram um sucesso. O terceiro, com certeza, com o nosso palestrante internacional, o Dr. Mário aí, e o Dr. Roberto Senides de Lisboa, que acabou de chegar hoje. O avião atrasou menos, né? Atrasou menos. Ele acabou de chegar e ele vai trabalhar o solidarismo entre as relações de consumo e as relações dos trabalhadores, aqueles casos das marcas famosas que se aproveitam dos trabalhadores bolivianos, situação análoga de escravo lá em São Paulo. Então são temas muito candentes, temas muito atuais, em que o direito do consumidor dialoga com outras áreas. Eu tenho certeza que
vai agradar a todos os presentes. Por falar em tema atual, né, o tema da palestra de logo mais, a partir das 7 da noite, lá no auditório da Câmara, a palestra que o Dr. Mário vai fazer é sobre contratos à distância e eletrônicos, né, um novo regime jurídico aí na União Europeia. Dr. Mário, o senhor pode antecipar para a gente um pouquinho, né, do que o público vai ouvir nessa palestra de logo mais? Algumas novidades, porque embora a União Europeia O senhor pode falar um pouquinho mais próximo isso? esteja efetivamente a inovar em múltiplos domínios, neste foi mais além, pode dizer-se. Repare-se, enquanto o Brasil, que quer também trazer o comércio eletrónico ao Código de Defesa do Consumidor, consegue ou concede um prazo de 7 dias para o exercício do direito de desistência, uma vez celebrado o contrato, porque é um contrato que não é feito na presença de ambos os contraentes, a Europa estabelece um prazo de 14 dias para reflexão ou ponderação, e se o fornecedor não der ao consumidor, numa das cláusulas da informação pré-contratual, que é qualquer coisa de esgotante, ideia de que ele tem esses 14 dias para dar o dito por não dito, o consumidor passa a dispor de um direito para dar o dito por não dito durante 12 meses. Certo. Portanto, a Europa protege convenientemente os seus consumidores ou os consumidores de outros continentes que ali adquiram produtos ou serviços e depois se submetem, por essa via, ao regime europeu, que é estabelecido para os 28 Estados-membros que a integram. O senhor pode falar muito bem a respeito disso, inclusive, doutor Ivan. A gente gostaria de saber se a legislação, né, hoje vigente na Europa, que diz respeito ao direito do consumidor, difere muito do nosso Código de Defesa do Consumidor, que, aliás, né, este ano está completando aí 25 anos. Em verdade, o que nós temos é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor brasileiro está para ser atualizado. E ele tem 3 projetos lá. Tutelas coletivas, porque não se justifica mais cada consumidor ter que ir à justiça para reclamar do mesmo problema que afeta milhares. O segundo viés é o seguinte: nós temos um fenômeno mundial que é a bancarização. Não se consegue mais encontrar um brasileiro que nunca teve contato com banco. E o superendividamento das pessoas é um fenômeno também mundial e quebrou-se aquela ideia de que sempre é um mal intencionado, um desonesto, etc. Não, o sistema, muitas vezes, leva ao superendividamento. Agora, por exemplo, quem tinha todas as suas continhas certinhas e é surpreendido com 54% de aumento na energia elétrica, 16,5% de aumento na água, etc., vai desequilibrar. Então, ele não é desonesto, ele foi surpreendido por uma conjuntura criada que não foi criada por ele. Então, precisa saber tratar essas pessoas de uma forma diferente. Não são basicamente desonestos. Então, tem um projeto para dizer como tratar isso, dar o direito de recomeçar para essas pessoas. E a terceira vertente para atualizar é a questão dos contratos eletrônicos. O comércio eletrônico hoje é, no Brasil, ainda muito problemático. Está sem legislação adequada. Então, o empenho grande do Brasilcom, o empenho grande dos juristas aqui, é que se aprove logo essa legislação para que a gente consiga avançar nisso. Nós temos que chegar ao século XXI. Lá na fundação do Brasilcom, lembro bem
Os europeus já compravam suas passagens pela internet. E nós brasileiros não. Mas agora nós também já compramos. Então nós precisamos ter a legislação adequada para isso. Bom, quiseram os juristas aí brasileiros, né, conseguirem fazer essas alterações devidas no nosso Código de Defesa do Consumidor, né, e que possam, de alguma maneira, chegarem perto do que rege o Código de Defesa do Consumidor na União Europeia. Nós estamos dependendo de políticos, né? Os 3 projetos estão lá no Congresso Nacional. E agora aliás, nós estamos dependendo deles, que eles olhem para o consumidor, né? Porque hoje o nosso Congresso é uma praça de negociação, né? É a ágora medieval em que todos falam ao mesmo tempo. E sobre o que falam? De política e de impeachment e de outras coisas mais. Precisamos que eles falem do consumidor, né? Que, aliás, é essa experiência que o Dr. Mário Frota vai compartilhar logo mais na palestra dele, né? Essas experiências todas do lado europeu. Não é isso, Dr. Mário? Sim, até porque eu estou umbilicalmente ligado ao Código de Defesa do Consumidor do Brasil. Eu assisti ao parturejar do Código lá nos idos de 1988, 89, 90, enquanto presidente da Associação Internacional de Direito do Consumo, e pude acompanhar para e passo esse esforço desenvolvido para trazer ao Brasil aquilo que eu considero como uma carta de alforria do consumidor brasileiro, uma vez que o consumidor brasileiro vivia num regime de escravidão, de sujeição, e o Código, que foi uma lei que pegou, pôde proporcionar a todos e a cada um instrumentos de defesa dos seus direitos que até então não dispunham. E eu sei que há um esforço enorme no Brasil, mas falta ainda fazer muito, porque um dos pilares do resgate da cidadania está na educação para o consumo. E embora isto esteja no artigo 4º do Código, é algo que ainda não passou praticamente do papel em termos curriculares. É de pequenino que se torce o pepino. É preciso que na grelha do fundamental, como do ensino médio, como da universidade, figure tudo isso. Mas mais, que isto vá para o ensino infantil, para o berçário, porque é preciso que, desde tenra idade, se dê às pessoas a possibilidade de lidar com os instrumentos da sociedade que a envolve. E esta sociedade de consumo, que é trituradora, que é demolidora, precisa de ter cidadãos à altura de poder resistir, de poder efetivamente contrapor com um juízo crítico uma posição diferente, para não sermos vítimas da nossa própria ignorância. Concordo plenamente quando o senhor diz que é com a educação que a gente vai poder, né, transformar todas essas situações. Olha, a gente não tem muito mais tempo, infelizmente. Eu gostaria de agradecer a participação, a presença de vocês hoje aqui no programa. Dr. Mário, super obrigada. Seja muito bem-vindo ao Brasil, né? Nossa casa está sempre de portas abertas. Dr. Ivan, para que a gente possa encerrar o convite para o pessoal que está em casa, então, comparecer logo mais, né, no auditório da Câmara para assistir, né, a palestra do Dr. Mário Frota. O convite está feito a todos. Nós teremos o Dr. Roberto Seniz Lisboa e o Dr. Mário Frota fazendo suas palestras hoje sobre temas muito atuais, interdisciplinares. E já posso dizer o seguinte, começa a partir das 11 da noite de hoje a preparação do congresso do ano que vem, né? Porque normalmente o que tem acontecido com a gente é o seguinte: nós temos hoje inscritos até da Paraíba. Olha. Que estão vindo para cá e assistir o nosso congresso, já é o 2º ano que eles vêm. E, normalmente, a gente já começa a formar o elenco de palestrantes um ano antes. O Dr. Mário foi o nome pensado o ano passado. Então, aproveita a participação de todos no encerramento. A gente já vai elaborando. Tá. Então, uma tradição de Maringá, e muito bom que Maringá tenha um congresso desse porte. Sem dúvida. Obrigado, hein? Obrigada mais uma vez pela presença dos senhores aqui hoje no Comunidade, viu?